E agora a gente muda de assunto para falar de empreendedorismo, porque nós vamos conhecer um jovem de 21 anos que transformou um trabalho de escola em um empreendimento. O Ícaro trabalha com pimentas. Veja só como é a história dele. Luvas para manipular as pimentas. Aos poucos, o Ícaro vai montando as combinações. Ele chega a trabalhar com 9 tipos de pimenta. E tudo começou na escola quando ele entregou um experimento de conserva. E um homem me parou na rua, me perguntou assim: você está vendendo essa pimenta? Eu falei: tô vendendo, eu trabalho com pimenta, mas eu não trabalhava com pimenta. Eu não trabalhava. Isso foi uma oportunidade que estava na minha frente, uma oportunidade que eu vi, que eu podia, vender. E aí eu falei: sim, estou vendendo. Ele: me dá teu número. E depois ele pediu mais 6 vidros e eu comecei a fazer a venda. A ideia deu tão certo que acabou virando a principal renda da família. Hoje, Ícaro consegue fazer 16 combinações. E ele foi descobrindo aos poucos como fazê-las. Essa daqui era o meu carro forte, né? Essa aqui foi a atividade de química foi essa. Daí tinha muitas pessoas que perguntavam: Ícaro, tu faz pimenta com camarão? Faço, mas eu não fazia. E fui fazer o experimento. Ícaro, tu faz pimenta com leite? Faço, mas não fazia. Ícaro, tu faz pimenta com cachaça, com vinagre? E aí eu ia fazendo o experimento. Ícaro prepara tudo em casa. Pela parte da manhã, sai para fazer entregas e pegar novos pedidos. Ele diz que gosta de fazer as combinações durante a madrugada. O Ícaro tem na casa dele uma estante cheia de garrafas dos mais variados tamanhos e formatos. Esse material ele consegue em casas de show, geralmente nas primeiras horas da manhã. Depois que ele retorna para casa, ele começa um outro trabalho, o de higienização dos recipientes. O jovem empreendedor de apenas 21 anos usa muito as redes sociais para divulgar os produtos. E o Ícaro tem muitos planos para o futuro. Eu pretendo muito mesmo ter um empório chamado Ícaro Pimentas, né? Ter um empório e entrar e poder a pessoa comer alguma coisa, beber alguma coisa, provar das minhas pimentas. Pretendo também fazer uma faculdade de gastronomia. Você já imaginou a ousadia, né? Dizer: não, nem fazia isso comercialmente. Alguém perguntou e disse: não, eu vendo. Isso é que é empreender. E quando a gente fala de empreender, tem que convocar quem entende muito desse assunto, que é Carlos Oshiro, nosso consultor. Eu fiquei super curiosa com essa história, porque eu não sei se eu teria. Eu chamo até de certa cara de pau, né? A pessoa que não faz e diz: não, eu vou fazer e assume esse risco. Mas o empreendedor, ele tem que ter essa falta de medo mesmo, né, Oshiro? E isso independe da idade. Apesar dele ser novinho, 21 anos, isso não tem idade para acontecer, né? Isso mesmo, Luana. Bom dia, né? Que história linda essa do Ícaro. Você vai perceber que todo empreendedor tem essa característica de identificar oportunidades no mercado. A gente viu aí na matéria que ele não fabricava pimentas, alguém perguntou para ele e aí ele foi atrás. E através de ouvir o cliente também, ele foi identificando outros sabores e colocando em prática. O que chama atenção é que com apenas 21 anos de idade, ele já começa a empreender e deixa, de repente, nunca ter participado, talvez, de um processo de seleção. Então, algumas pessoas nascem para serem empregados e outras para serem empreendedores. Uma coisa que me chamou muita atenção também na fala do Ícaro é que ele já faz os planos para o futuro. Ele quer ter um empório, ele quer fazer um curso de gastronomia. E sempre que você fala sobre essa questão dessa ousadia do empreendedor, normalmente lá na frente você chega nessa capacitação. É legal ver que as pessoas parecem que estão incutindo já essa mentalidade, né? Não é simplesmente ousar e tá dando certo, deixa como tá. Vamos além, né? Isso mesmo, Luana. Um dos dons do empreendedor nato é essa visão para o futuro. Ele já nasce sonhando. Você percebe que hoje ele fabrica pimentas artesanais na casa dele, já tem em mente fazer uma faculdade, já tem em mente abrir um empório. Então essa alimentação do sonho e agir principalmente sem medo é que fazem as pessoas de sucesso. Conta como é que você conheceu o Ícaro. Isso é bem interessante, né? O Ícaro, eu conheci ele através de uma ligação. Eu fui chegando através de pesquisas, né? Eu estava precisando de um ator
para atuar dentro de um evento que eu estava promovendo em minha empresa. E aí cheguei até o Ícaro. Ele foi até a minha organização, foi inclusive de terno. Eu falei, você se veste assim? Ele falou, não, eu vim apresentar e aí eu tinha que estar bem vestido. E ele chegou com 2 malas. Então a gente falou um pouquinho sobre o trabalho dele de ator. Eu falei, você tem o que nessas malas, né? Até porque você é ator, você tem as fantasias aí. Ele falou, não, eu vendo pimentas também, eu fabrico pimentas em casa. Aí me deu um estalo, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nessas pimentas. Colocou na mesa, comprei 2 garrafas. Ele falou, Chiro, eu tenho que apressar aqui, porque daqui a pouco eu tenho que ir para o porto, porque tem um navio atracado aí, eu vou vender as pimentas para o turista. Então esse mote da pimenta da Amazônia também é uma grande sacada e a gente percebe na hora quem tem essa percepção de empreendedorismo. Agora, ele foi para uma vaga como ator. Ele também vende. Essa multiplicidade de áreas de atuação, isso é saudável nesse início de empreendimento até que você realmente se foque ou isso pode ser uma pegadinha? Uma boa pergunta. O empreendedor nato, ele entende várias oportunidades no mercado, ele consegue observar isso, consegue detectar essas oportunidades. E isso no primeiro momento é importante, até porque ele vai testando. Quando você não tem aquela percepção do seu dom, do empreendedorismo com propósito, você começa a testar várias atividades na vida. Então hoje ele é ator, hoje ele fabrica pimentas e aí ele vai se encontrar, aí o importante é ter foco. Quanto mais foco você tem, mais você se dedica, mais você entende do negócio e mais você se diferencia. E aí ele comentou também na reportagem que com o dinheiro que ele faz já com a pimenta, ele consegue dar uma ajuda em casa, enfim, pagar algumas contas. Nesse início de empreendimento, quais são os cuidados que nós precisamos indicar para os empreendedores para que eles consigam fazer o negócio realmente ter condições de se manter, de acontecer? Porque tem gente que vê o dinheiro entrando, a gente estava falando de finanças mais cedo, eu estou até com um livrinho que eu ganhei aqui. Aí você vê o dinheiro entrando, aí você já vai gastando. Tem que ter alguma orientação específica para o empreendimento em especial? Sim, ser empreendedor é diferente de você ser empregado. O empreendedorismo requer o quê? Os custos. Então, se você fabrica pimentas, você tem que ter uma reserva, o capital de giro para você comprar a sua matéria-prima. Quando você é empregado, tudo que você recebe é seu. E aí você acaba gastando isso dentro das suas possibilidades. Mas muitos ainda preferem o prazer antes da dor. E aí você acaba entrando em dívidas. Então, para quem é empregado, fica essa dica. E para você que é empreendedor, entender que tudo que entra não é somente seu. Você tem que ter uma reserva para o capital de giro e, ao mesmo tempo, também para aquela reserva para quando algo anormal acontecer, você ter isso à disposição também. Tem uma margem, uma porcentagem que a gente poderia dizer que já traz uma segurança ou isso vai variar de tipo de empreendimento? Depende muito, Luana, depende do que você trabalha. Por exemplo, quando é setor de serviços, você não precisa ter a matéria-prima, então provavelmente a sua reserva seja menor. Mas no caso que você fabrica algo ou compra algo para revender, é importante ter esse capital de giro um pouquinho com uma segurança maior. Então tá aí, dicas valiosas para você que está pensando em empreender, mas faça de forma consciente. Mas ouse, se arrisque, aposte naquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que provavelmente deve fazer bem feito, né? Isso já é um bom passo. Obrigada, Chiro, pelas suas dicas de hoje. Espero você com novos casos de empreendedores daqui a 2 semanas. Com muito prazer, Luana. Obrigada, bom dia, bom trabalho.